Muito bem, vamos ao estudo da lição número 2, a parte de domingo, falando sobre advertências pesadas, ou seja, palavras que foram ditas e que logicamente tiveram um peso muito grande, foram declarações sobre tensão. O mundo criado por Deus era um mundo perfeito, a morte era desconhecida, não havia a questão da morte. Por isso, quando Adão e Eva ouviram dizer que certamente morrereis, eles não tinham ideia do que, do que representava a morte. E quando Lúcifer se apresentou na forma de uma serpente, obviamente que esse ser, com todo o seu poder de convencimento, ele achou Eva uma presa fácil, mesmo Eva sendo instruída por Deus, como se diz no livro da história da redenção, que Deus conversava com eles todos os dias, advertindo, os anjos falavam sobre o anjo caído. Portanto, quando lemos que Eva conversou com a serpente, nós podemos imaginar que o diálogo foi um diálogo assim, no mínimo, de convencer Eva. Imagine Lúcifer convencer os anjos, que eram perfeitos também. Não convenceria Eva, que era um ser inocente? Ali estava Eva em comunicação com a serpente. Nas advertências divinas a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus mostrou a mais pesada das consequências da desobediência. Certamente morrereis. Essas palavras foram palavras tensas, ditas para Adão e Eva, que mostravam uma consequência muito pesada. Só essa consequência deveria alertar o primeiro casal a se afastar definitivamente desta ameaça. O problema é que nós, seres humanos, minimizamos os efeitos do pecado. Nós entramos no pecado como se fosse uma aventura que vai nos dar, assim, prazer e vai ser agradável para os nossos sentimentos. Nós não pensamos em problemas quando estamos, assim, diante de uma tentação que nos parece, assim, tão agradável. Por isso, Eva, diante da tentação que Lúcifer lhe apresentava e diante das palavras que mostravam para ela vantagem, ela preferiu as vantagens que Lúcifer estava mencionando do que as pesadas palavras divinas, certamente morrerei. Ter o conhecimento ampliado parecia muito bom, sobre não morrer, melhor ainda do que ela estava pensando. Completaria as vantagens daquela tentação. Pergunta número 1. Como Adão e Eva foram advertidos por Deus no Éden e como isso nos mostra que eles tinham livre-arbítrio para decidir obedecer ou não. Diante da tentação, como é que eles reagiram? Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, o Senhor Deus ordenou, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, diante dessa advertência, como o primeiro casal usou o livre-arbítrio para obedecer ou desobedecer a Deus? Em resposta, Deus usou como base o amor para advertir seus filhos. E o amor genuíno é aquele que permite a livre escolha. Eles poderiam decidir amar a Deus ou não, obedecer a Deus ou não. E nessa decisão estava implícita toda uma questão de salvação para a humanidade ou de perdição para a humanidade. Uma ilustração diz assim: o amor, ele não pressiona para ser exercido ou desfrutado ou obedecido. O amor precisa ser livre, senão não será amor. É como ter uma borboleta nas mãos e você abrir as mãos ou a mão e a borboleta voar. Se ela voltar para a sua mão, ela era sua. Se ela não voltar, nunca foi sua. Assim é o amor. Por isso que nós trabalhamos com confiança no amor. As pessoas se amam e trabalham numa base de confiança no relacionamento. Era o que Deus queria com Adão e Eva. Um relacionamento com amor. Pergunta número 2. Se você ouvisse o que Eva ouviu da serpente, você seria convencido ou convencida pela serpente a aceitar a proposta de comer o fruto ou não? Se você ouvisse o que Eva ouviu, naquele ambiente, com aquele ser maravilhoso conversando, mostrando, dando provas, você seria convencido pela serpente ou não? Vamos a um texto bíblico,
Gênesis 3, versos de 1 a 4. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E esta serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim poderemos comer livremente, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis desse fruto, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, para a pergunta, se você ouvisse o que Eva ouviu, você seria convencido ou não pela serpente? Resposta, Eva, como todos nós, era visual. E ao ver a serpente comer do fruto e não morrer, foi convencida a provar do fruto. Foi uma decisão fatal para toda a humanidade. Dificilmente algum de nós resistiria a tal proposta, como hoje nós não temos resistido ao pecado. Quantas vezes nós pecamos por dia? Inúmeras vezes. Quantas tentações nós conseguimos resistir? Apenas algumas. Por que isso? Porque a nossa natureza tem uma tendência para o pecado. O apóstolo Paulo dizia em Romanos 6, o mal que eu não quero fazer, esse é aquilo que eu faço. Aquilo que eu desejo fazer de bom, eu não consigo. O mal está nos meus membros, dizia o apóstolo Paulo. Por isso, temos dificuldade de vencer o pecado. O mais forte e o mais convicto dos seres humanos tem tendência para o mal. Haja vista que no início do mundo as pessoas tinham grande intelecto e experiência com Deus, experiência viva de comunicação. E mesmo assim, eles se corromperam e foram destruídos tanto pela desobediência da fruta, do fruto proibido, como também pelas insinuações do diabo. Depois que Adão e Eva tiveram filhos, eles se multiplicaram e Deus disse, olhando a maldade humana, o homem está corrompido. Me arrependo de haver feito o homem. Aí o dilúvio teve que vir. Mesmo nessa época, as pessoas com grande intelecto, eles não resistiram ao pecado. E a maldade humana cresceu muito, demonstrando que a inclinação para o mal é predominante na natureza humana. Não adianta. Nossa natureza é humana, só o poder de Deus nos ajuda a vencermos o pecado. Os argumentos da serpente para Eva foram convincentes, muito mais do que a ordem divina. Não comereis para que não morrais. Era uma palavra tensa, ou seja, uma expressão, uma ordem tensa. Não comereis para que não morrais. Assim, ela confiou na razão humana, mais na razão humana do que na ordem divina. Porque na hora que a serpente disse, é claro que vocês não vão morrer. Vai acontecer o seguinte, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Imagine, Eva, você conhecendo mais do que você conhece. Olha para mim, eu era uma simples serpente, agora eu falo, agora eu estou pelo jardim. Eu sou, assim, um fenômeno. Você não quer virar um fenômeno? Deus vai ficar impressionado com você. Mas ele disse que nós vamos morrer. Não vai morrer, Eva. Eu comi do fruto e não morri. Olha para mim. Certamente Deus não quer que vocês tenham esse conhecimento agora. Mas vamos lá, prove. E Eva, então, confiou no seu raciocínio lógico. E acabou, então, participando daquela fruta e desobedecendo a Deus. Pense em quantas vezes nós, assim, temos resistido ou não resistido às tentações. Hoje, com a nossa mente, assim, seduzida pelas mídias, pela situação social, por relacionamento. Pense como não é fácil resistirmos aos pecados hoje. Pense em quantas vezes nós racionalizamos os mandamentos de Deus em função do que temos aprendido com a sociedade a respeito da adoração a Deus, dos relacionamentos humanos e dos sentimentos e emoções. Nós muitas vezes assim, deixamos as coisas de forma relativa. Veja, não é bem assim. Veja, tudo é muito relativo, dizem as pessoas. Deus não é tão ruim como nós estamos pintando. Não é assim. Deus não quer quer nos matar. Ele é um pai bondoso. Puxa vida, um dia eu estava pregando numa igreja, eu falei sobre Manassés. E como Manassés tinha sido um rei horrível, um rei idólatra, um rei que levou um ídolo para dentro da casa de Deus, foi ferido de lepra e ele pediu a Deus, Deus o curou. E depois então Manassés se converteu e acabou adorando ao Senhor nos dias finais da sua vida.
pois um jovem da igreja ouviu essa pregação e ele estava assediando uma moça da igreja. Quando ele saiu do culto, sabe o que ele falou para a moça? Você viu que o Gilberto pregou? Manassés é um homem ruim e Deus mesmo assim o perdoou. Então, se a gente fizer um pecado nós dois, se a gente tiver um relacionamento, se a gente for num motel, não tem problema. Deus perdoa. Perdoa Manassés, não vai perdoar a gente? Olha, esse moço estava assim racionalizando o pecado. Ele estava usando assim a mensagem da Bíblia para assim racionalizar, para tornar relativo um pecado que ele queria cometer. Não é assim que Deus nos ensina. Deus ensina, certamente morrerás. Se você cometer o pecado, você vai se candidatar ao fogo eterno. É o que Deus está dizendo, a morte eterna. Aqueles que não se arrependerem, aqueles que não abandonarem o pecado, não pedirem forças a Deus para melhorar assim a sua vida, para ter o processo de santificação em continuidade. Pecado, vamos sempre ter pecado. Mas não esqueça, se você pecar, nós temos um advogado que se chama Jesus Cristo. Você pede, se arrepende, ele então te justifica outra vez e continua a sua vida espiritual. É o que nós aprendemos na palavra de Deus. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, página 34, diz assim: em toda a Bíblia não existe advertência mais terrível contra o brincar com o pecado do que as palavras do sábio Salomão, de que o pecador, com as cordas do seu pecado, ele será amarrado. Deus disse para Caim: o teu pecado te há de achar. Caminho a Cristo, página 34. Na cidade de Los Angeles, aconteceu um fato estarrecedor. Uma jovem que morava em um apartamento acabou comprando um pequeno animal de estimação. Era uma cobra venenosa. E ela não sabia. E a cobra foi crescendo com o seu carinho assim, com a sua sociabilidade. Ela foi ajudando, dando ração para a cobra e trazendo frutinhas e pequenos insetos. E a cobra ia então se alimentando. E foi criado como um bichinho de estimação até ficar na idade adulta. E um dia, quando a moça estava brincando com essa serpente, ela deu então uma mordida no braço da moça e injetou uma poderosa dose de veneno. Ela correu para o banheiro, ela tinha um soro antiofídico, mas o desespero de pegar a seringa, o soro caiu no chão e se espatifou. Ela ligou depressa para um amigo, dizendo que estava sentindo uma coisa estranha, tinha sido mordido pela cobra. O amigo correu depressa, chamou a emergência, que correu para o apartamento. Mas quando chegaram, a moça já estava morta. Brincou com aquilo que era perigoso demais e acabou, assim, sofrendo as consequências. O diabo sabe que se nós brincarmos com o pecado nos amarrará e nos matará. Deus nos abençoe. Possamos ter entendido na lição de hoje que as palavras tensas de Deus foram advertências pesadas para que o ser humano não se colocasse no caminho da morte eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos adverte contra os malefícios do pecado. Mas, Senhor, nós somos frágeis, precisamos do Teu poder, então tome nossa vida em Tuas mãos e nos ajuda na santificação. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Tenha um excelente domingo. Deus abençoe e que o Senhor nos guie nessa semana pelo seu amor. Fique com Deus. Amém.